Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso de pré-cálculo. Capítulo 8, hoje a gente vai começar a falar de função modular. Preparados? Então vamos para as aulas. A gente vai começar o nosso capítulo 8 do estudo de pré-cálculo, olhando para o que a gente chama de função modular. Só que antes de a gente falar da função modular, que tem a ver com módulo, né? A gente vai ver o que é uma função definida por sentenças abertas. Como assim? Existem funções que elas não são definidas por uma única proposição. Ela pode ser definida por partes, por sentenças abertas. Então, quando uma função ela é definida por várias sentenças abertas, cada uma delas vai ter um domínio próprio, que a gente vai chamar de DI. E este domínio ele é contido no domínio da função. Olha só, por exemplo, esta função aqui, ó. A gente está dizendo que a f ela pode assumir três formas de acordo com o intervalo, ou seja, existem subconjuntos dentro do domínio. O primeiro intervalo que a gente vai olhar aqui é para os x menores do que zero. Quando a gente pega essa função para x menor do que zero, ela é igual a 1. Então, o que significa ela ser igual a 1 no gráfico? Significa que ela é uma reta horizontal em y igual a 1. Então, o y é sempre 1 para valores de x menores do que 0. Só que a gente está excluindo o 0, né? Então, aqui, ela não é necessariamente 1. Vamos ver o que acontece nesse segundo intervalo, que a gente está de 0 até 2 aqui, ó. Então a gente já viu para valores de x menor do que 0, agora de 0 até 2, o que acontece com a função? Ela é igual à função afim x mais 1. Essa x mais 1, como ela é uma função afim, a gente precisa de dois pontos para definir, porque ela é uma reta, né? Então a gente sabe que quando x é igual a 0, isso daqui é igual a 1. 0 mais 1 é 1. Então quando x é igual a 0, isso aqui é igual a 1. Então ela está aqui, ó. Existe uma continuidade nessa função, né? Se ela tivesse em outro ponto aqui, ela poderia, a gente diz que ela é descontínua, mas aqui ela é contínua. Existem outras definições formais para continuidade de uma função, que a gente estuda mais lá em cálculo mesmo, né? Aqui a gente está estudando a função por sentenças abertas. Outro ponto é o x igual a 2. O que vai acontecer no x igual a 2? A gente tem 2 mais 1, que é 3. Então, ela vai lá para o 3, ó. A gente vem aqui no 3 e 2. Quando x é igual a 1, aqui ela está em 2, então ela vê que ela passa aqui no meio. Isso daqui é uma reta, porque ela é uma função afim, que passa pelo ponto 0 e 1 e passa pelo ponto 2 e 3. Então ela é uma reta, ok? E depois do x igual a 2, né, o x igual a 2 e valores maiores do que isso, para o x, ela assume o valor de 3. Então aqui ela vai ser 3 daqui para diante, ok? Então a gente pode ver claramente que ela é uma função que ela tem uma continuidade, né? Ela não tem nenhum ponto que ela pula ou que ela não é definida. Ela é definida para todos os valores de x reais, só que ela tem essas três sentenças abertas, que definem ela em intervalos de domínio contidos no domínio total da função, que no caso é os números reais nesse exemplo, tá? Então, a gente separa ela por sentenças abertas e a gente pode dizer que ela é uma função definida por partes, definida por intervalos de domínio ou por sentenças abertas, ok? Aqui mais um exemplo para a gente entender bem o que acontece quando a gente pega uma função. Notem que antes a gente tinha dividido em três intervalos, agora são só dois. São valores menores do que menos 1 e valores maiores do que menos 1. Tá? Aqui a gente tem uma distinção de domínio. E para valores de x menores do que menos 1, a função ela assume ela é igual, a f de x é igual a menos x. A gente sabe que o menos x ela é a função identidade, só que com inclinação menos 1, certo? Só que a gente só vai olhar para x menores do que menos 1. Então eu vou tratar aqui ó, o x menos 1
Quando x é menos 1, a f de x é menos 1, que é mais 1. Então ela está aqui, ó. Ok? Só que nesse ponto ela não é definida. Ela não é definida. Mas a gente sabe que ela é uma reta decrescente, com inclinação 45 graus, que passaria pela origem, só que no caso ela é definida para valores de x menores do que menos 1. Essa primeira parte. Então a gente vê que ela é uma reta, aqui, que passaria pela origem e seguiria, né? Mas aqui a gente tem a f de x igual a menos x aqui, nessa parte. Beleza? Agora, quando a gente vem para valores de x maiores do que menos 1, ela tem a forma x ao quadrado menos 1. Essa x ao quadrado menos 1, ela é uma função quadrática, né? Que ela tem um mínimo. A gente pode estabelecer o vértice aqui, né? A gente pode verificar o vértice, lembrando que o vértice ele é menos b sobre 2a. No caso, b é 0, dividido por 2 vezes 1. E o vértice de x ao quadrado menos 1. Ele é menos b sobre 2a. E aqui a gente tem menos delta sobre 4a. Só que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente tem menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Então a gente tem mais 4. Eu vou tirar aqui, ó. O a é 1. Então a gente vê que esse vértice aqui, né, ele está em 0 e menos 1. Então o vértice é o ponto de mínimo nesse caso, né? Então ele está aqui, ó, em 0 e menos 1, tá? Quando x, quais são os zeros aqui? Os zeros são em menos 1 e mais 1. Então ele está aqui. E ela é uma parábola simétrica com o eixo y aqui, ó. Algo assim. Só que aqui ela não era definida, mas aqui sim, ó. Vocês lembram que eu falei sobre descontinuidade? Isso daqui é uma descontinuidade, ó. A gente chega quando a gente vai estudar limites lá em cálculo, uma coisa que a gente estuda é o seguinte, ó. Quando a gente vem pelo lado esquerdo da função, ela vai para um valor. No caso aqui, pela esquerda, a função vai para 1. Só que pela direita, a função vai para 0, ó. Para y igual a 0. Então isso daqui a gente diz que é uma descontinuidade, porque os limites laterais aqui, né? Claro que agora eu estou estendendo um pouco o conceito, mas eu sei que vocês vão pegando a ideia. Aqui eu vou escrever de novo menos 1. Mas basicamente a gente tem aqui, ó, para valores de x menores do que menos 1, a função é menos x. Para valores de x maiores ou iguais a menos 1, a f de x... Opa! Aqui, essa caneta está melhor, ó. A f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Passando pelo vértice lá embaixo, que é um ponto de mínimo, porque o a é um número positivo. Daí o vértice é um ponto de mínimo. Aqui. E um eixo de simetria no eixo y. Beleza? Isso aqui, então, lembrando como que a gente estudou sobre o gráfico da função quadrática e o gráfico da função afim, né?